Graça e paz, pessoal. Eu venho aqui nesse vídeo falar sobre egocentrismo e sobre isso, achar que amamos a nós mesmos, quando na verdade isso não é amor. Nos últimos dias eu tenho refletido sobre este assunto, já que se levantou uma discussão sobre um determinado livro, que não vou falar sobre isso, mas sim sobre o problema disso, que é da teologia da prosperidade. Só que aí eu coloco teologia da prosperidade entre aspas, porque pra mim isso não é uma teologia, das pessoas ensinarem as pessoas serem positivas, buscar ter bens materiais e ser bem-sucedidas. Livros que se dizem cristão, mas na realidade não é cristão, porque não tem um embasamento bíblico, não fala de Jesus, do sacrifício de Jesus naquela cruz, não fala de contextos bíblicos, e sim sobre você ser positivo o tempo todo, ser bem sucedido, assim também como pregações que são nesse sentido, que a gente vê muitas pregações voltadas nesse sentido. E não são coisas cristocêntricas, E esse não é o verdadeiro evangelho. O problema desse tipo de conteúdo, tanto de livros e pregações, é que ele torna a nossa mentalidade errada, Porque o evangelho, ele é o contrário disso. O último, ele é o primeiro, e útil é aquele que serve. Então, isso vai tudo contra, o que a gente aprende na Bíblia, na palavra de Deus. E se nós somos mais parecidos com Jesus, nosso foco não está nas coisas deste mundo. E então, assim, não tem problema a gente ser otimista, a gente ter bens materiais, porque a gente está vivendo aqui na Terra. A gente precisa ter coisas, para facilitar nosso dia a dia, nosso trabalho, nossa vida, na nossa casa. Mas, assim, quando a gente foca muito nessas coisas, a gente começa a tornar uma mentalidade difícil. Eu falo assim que o ano passado, 2024, foi um ano difícil pra mim, pro Wesley. Então, assim, eu não consigo enxergar da forma que esse povo prega que a gente tem que viver, porque a gente tem uma vida muito difícil. A gente não tá ileso a ter momentos difíceis. E esse ano, apenas 2 meses se passaram e já aconteceu coisas também, momentos difíceis na nossa vida, tanto na minha quanto na dele. Então eu não consigo ver assim, da forma que as pessoas veem. Claro que a gente tem que ser esperançoso, só que a gente tem que ser esperançoso e ter fé no que? Na vida eterna. Em ter uma vida eterna ao lado de Deus, em morar no céu e não aqui na terra. E então a gente tem que, assim, mudar essa mentalidade, que eu acho que é uma mentalidade doentia. E como o tema, desse mês é sobre o amor, eu aposto que muitas pessoas pensam que amar a si mesmo, como diz na Bíblia, que devemos fazer, é isso, é buscar coisas boas, ser positiva sobre si mesmo, sobre a vida aqui na Terra. Só que isso não é amar a si mesmo. E vamos ser sinceros, A gente não tem como ser feliz o tempo todo. Vai ter um momento que a gente vai estar triste, vai ter um momento que a gente vai estar cansado, desanimado, porque a gente vai passar por essas coisas aqui na Terra, problemas de saúde, de perder pessoas que a gente ama, dificuldades financeiras, entre tantos problemas, que a gente pode enfrentar aqui. Então, assim, é triste, porque muitas pessoas perdem pessoas e aí vem essas pessoas, não, você tem que ser positiva,
feliz o tempo todo, e não é assim, né, que funciona. Esse egocentrismo tira o foco de Deus e da Bíblia, de se preocupar com outros, né, com o nosso próximo, e de ter esse amor que a gente deve buscar, que é o verdadeiro evangelho, né, de se preocupar com os órfãos, né, e as viúvas. É sobre esse, né, o verdadeiro evangelho. E não ficar focado em satisfazer os desejos do meu coração, mas sim na necessidade do meu irmão. Então, não se deixe elevar por essa mentalidade que tem ocorrido nos últimos dias. E transformar nossa mente uma mente parecida com Jesus, nos ensinamentos de Jesus e no que ele fez aqui nessa terra. Eu vou ler uns versículos que se encontram lá em Mateus 22, a partir do 34. Mas os fariseus, quando souberam que ele tinha derrotado os saduceus com sua resposta, pensaram numa nova pergunta para apresentar a ele. Um deles, um mestre da lei, o pôs à prova com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente e de toda a sua alma. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, em importância, é parecido: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Esta é o verdadeiro amor a si mesmo. É o amar ao nosso próximo como a si mesmo. Então, enxerga a diferença de pessoas que são egocêntricas para as pessoas que vivem o verdadeiro evangelho, do amor a si mesmo e do amor ao próximo. E lá em João 15, do versículo 12 ao 14, diz assim: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis. Ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, vamos buscar amar o nosso próximo, servir as pessoas que estão necessitadas e tirar o foco das nossas vontades, dos nossos desejos, da nossa carne, para viver o verdadeiro evangelho.